que é que você encontrou quando chegou nesse fundo de poço? Eu encontrei a solidão, né? Encontrei a solidão, encontrei o desespero, a falta de esperança. E eu desejei, assim, com todas as minhas forças, ter uma chance. No meio de tudo isso, em algum momento você pensou que talvez morrer fosse a solução? Foi exatamente o que eu arquitetei, né? Quando eu olhava, eu tinha uma filha de 4 anos, quando o meu colapso, né, aconteceu, eu tinha uma menina de 4 anos, eu olhava para ela e falei, meu Deus, eu não tenho nada para passar para ela. Tudo que eu tentei deu errado. O que eu vou ensinar para essa menina? É uma responsabilidade tão grande que eu me desesperei. Então, quando eu pensei em morrer, que eu não via mais nenhuma saída, eu já tinha tentado tudo, eu tinha tentado trocar de alvo, então eu não quero mais fazer sucesso, então eu vou procurar um casamento e um marido, ou quem sabe, mas eu sempre projetava no outro a minha vida. Ela não era minha. Alguém tinha que me fazer feliz. Então eu era uma pessoa terrivelmente infeliz, porque eu estava só, eu não tinha saída, eu não via nenhuma saída, eu não via alternativa. Falando assim, a impressão que eu tenho, eu já usei essa expressão aqui uma vez, vou usar novamente, embora brincando com coisa séria, mas a impressão que a gente tem ouvindo assim, que essa fase da sua vida parece que você tinha sido programada para dar errado, né? Tudo dava errado. Tudo errado, eu só fazia escolha errada. Que coisa estranha, né? Hoje eu vejo as oportunidades e faço a escolha certa, mas como assim eu não fazia escolha certa? Eu não via. Eu era cega, não podia ver. Não via, talvez até as oportunidades tivessem surgido, mas eu não via, estava cega. Eu era uma pessoa que não ouvia conselho, não conversava com as pessoas a respeito do que eu queria fazer, eu decidi fazer, enfiava, cara, e me dava muito mal, né? E voltava assim, toda estrambelhada, né? E queria, aí procurava outra coisa para fazer. E era muito engraçado. Teve uma amiga nossa que virou para mim e falou assim: é tão engraçado quando eu olho para você, vou orar por você, eu vejo assim, você sempre correndo na frente de Deus e Deus assim, peraí. Que eu fazia as coisas antes de buscar conselho. Dava tudo errado. Primeiro você apertava o botão, depois você perguntava para que servia. Mais ou menos assim, né? Aí pronto, já tinha explodido tudo. É assim. Agora, e a conversão, Ilma, ela se deu no meio dessa turbulência toda? Deu num momento, assim, agudo da minha dor, né? Crucial. Eu decidi me suicidar. Então, eu tomei essa decisão, era uma decisão desesperada e apavorada, porque eu estava apavorada, eu tinha medo, não sabia o que ia acontecer. Eu já tinha ouvido alguém falar de Jesus para mim. Foi um amigo nosso, acho que você conhece também. E ele me deixou algumas frases que ficaram dentro da minha cabeça. E quando eu tomei essa decisão, aquelas frases voltavam com força e me causavam mais pânico. Meu Deus, a minha filha vai para o céu e eu vou para o inferno. Eu não vou resolver a minha vida porque é eternamente pavor. E aqui já é ruim, lá vai ser pior ainda. Então eu não tenho, eu nem morrendo ia ter saída. Quer dizer, na situação que você estava, era literalmente sair do espeto e cair na brasa. Eu não tinha, era horrível, né? Então foi um dia terrível para mim. Peguei minha filha, falei, hoje eu vou dar cabo da minha vida e da dela, porque eu tinha pena dela. Eu amava minha filha, mas eu não sabia educá-la e eu tinha... Quer dizer, não é que você não sabia, você não tinha uma estrutura para poder educá-la. Eu não tinha estrutura, não tinha conhecimento, não tinha nada. Eu era uma pessoa desfamiliada, que eu tinha saído fora do convívio da minha família. Eu não queria que ninguém me ensinasse nada. Saí fora, tomei todas as traulitadas que tinha que tomar e tinha uma filha para educar e não sabia o que fazer. Eu amava minha filha, meu bebê, né? Então tive... eu achei que se eu Quer dizer, se eu te ouvindo falar assim, ela para
para a morte também, eu ia livrá-la de sofrimentos. Mas você chegou a pensar nisso? Eu coloquei ela no carro para jogar ela no precipício. Eu ia jogar pra o carro. vocês se jogar? Jogar o carro comigo e com ela no precipício. É mesmo? Porque eu não tinha esperança para ela, nem para mim, nem para ela. Então, aí eu fiquei apavorada. Eu falava assim, eu pensava, se eu, criada na família que eu fui criada, eu não tive esperança, a minha filha vai ser colocada na mão das mesmas pessoas, ela vai crescer com as mesmas necessidades, as mesmas, né, no mesmo meio, ela vai ser tão infeliz quanto eu fui, com um agravante, uma mãe suicida. Então eu vou levá-la junto. Botei ela no carro para atirar. Deus não me deixou suicidar. Aquelas palavras vinham batendo assim, eu falei, meu Deus, eu acho que eu vou lá na igreja daquele crente chato, desculpa, gente, mas era isso que eu pensava, e vou lá, porque apesar de achar ele muito chato, eu percebia que ele tinha uma intimidade com Deus que eu nunca tinha visto ninguém ter. Então eu falei, se ele rezar para mim, pedir para Deus uma vaguinha lá no céu, quem sabe, né? Eu ainda tenho uma oportunidade. Pensei assim. Então eu fui lá na igrejinha que ele tinha me dado cartão, eu fui lá para eu para tentar essa oportunidade, né? Eu era uma pessoa muito boa, a meu ver, assim, que eu era muito caridosa, muito bondosa, estava sempre assistindo os pobres, assistindo as pessoas, era mais dada, assim, muito misericordiosa, cheia de coisas assim, achava que o que eu fazia me garantiria uma vaguinha no céu. Fui lá cobrar de Deus, naquela situação, assim, né? Fui lá cobrar de Deus a minha vaga. Mas no caminho houve um convencimento, acho que Deus contemplou a minha dor, o meu desejo de mudar. Eu não queria fazer aquilo, eu estava fazendo porque eu não vislumbrava outra saída. Mas o desejo do meu coração apertado de uma oportunidade nova, né? Eu acho que a esperança que eu ia não era nem de cavar uma vaguinha no céu, mas era de Deus estar me vendo e me tirar daquela situação. Então, eu cheguei lá completamente quebrantada, completamente convencida de que eu é que tinha cavado o próprio poço que você entrou nele. Eu estava entrando nele. Eu cheguei desmontada, né? Não ouvia uma palavra do pastor, eu ficava me lembrando das coisas, das escolhas que eu fiz, eu percebia que tinham sido más as escolhas que eu fiz, eu me arrependia delas e eu pensava assim, se eu tivesse a oportunidade eu faria tudo diferente, eu ia fazer outras escolhas, faria tudo diferente. Mas eu pensava, meu Deus, eu vou ter que ir lá muito, muito lá atrás. Eu vou ter que nascer de novo, porque eu fiz tudo errado desde muito cedo, de criança, eu era muito teimosa, desobediente, mentirosa, e escapava da minha mãe, fazia as coisas erradas, né, escondido. Então eu tinha que nascer de novo, porque como que eu ia resolver minha vida se ela tinha começado mal? E foi interessante quando eu cheguei a esse ponto Deus é um psicólogo maravilhoso, né? Ele vai trazendo a gente, né? Quando eu cheguei nesse ponto de entendimento, o pastor perguntou assim, o que quer receber Jesus como seu Salvador? Eu pulei assim, levantei e disse, eu quero, porque eu estava morrendo e precisa ser salva. Eu precisava me agarrar a uma tábua de salvação. Jesus não era para mim mais ninguém, ele era uma tábua de salvação, eu não sabia quem ele era. Eu sabia que alguém me ofereceu uma ajuda e eu corri lá. Eu queria uma ajuda. E esse foi o começo. Então, quando isso aconteceu, eu comecei a procurar conhecer quem era Jesus. E fui para os estudos bíblicos. Tinham reuniões na família, em família, que eles ofereciam para a gente estudo bíblico. E eu comecei, então, a estudar a Bíblia com esse meu amigo, que lá atrás tinha falado de Jesus para mim, o tal do crente chato. Ele não sabe que eu pensava isso dele, por isso que eu nem vou falar o nome dele aqui, que ele vai ficar muito decepcionado. Mas aí eu tive muita sorte, porque eu fui colocada no meio de pessoas muito amorosas e que tiveram muita paciência comigo, porque eu dei muito trabalho. Eu era uma pessoa sem limite.
sem entendimento de nada, teimosa, fazia as coisas de qualquer jeito, assim, muito impulsiva. Embora eu quisesse mudança, eu ainda não tinha mudado, essa coisa foi gradativa, né? Eu tenho quantos anos que eu me converti? Me converti em 86. E esse caminhar foi muito gradativo. Eu dei muito trabalho para pastor, eu dei muito trabalho para os irmãos, eu fiz muita gente chorar, gente. Pode acreditar, mas valeu a pena a paciência que estiveram comigo. E eu sou grata a Deus pelas pessoas que eles colocaram, que Ele colocou no meu caminho, me ajudaram a educar minha filha, me deram ferramentas para educar minha filha. Minha filha é um sucesso. Ela foi... agora eu vou contar um pouco da minha filha, orgulho da mamãe. A minha filha, com toda a dificuldade que eu tinha de criá-la sozinha, dificuldade financeira, a gente vivia às margens assim, da sobrevivência, né? Por que eu não tinha tempo para pensar em ficar famosa, mas eu tinha que cuidar do meu filho, tinha que fazer muito esforço para dar conta, né? Então, essa menina, ela sempre foi brilhante na escola, coisa que eu nunca fui. Eu era muito inteligente, mas eu não tinha paciência para a escola. Mas ela sempre foi brilhante. No terceiro bimestre, ela já tinha fechado as provas todas, era sempre a primeira da turma. Sempre muito disciplinada, muito sossegada, não conheci dificuldade. Você está falando naturalmente da nossa Amanda, né? Que eu conheci bem pequenininha, mas que hoje já está casada e morando fora do país, né? Mas é interessante que enquanto você fala, o que eu imagino é o seguinte: a Amanda é você do lado oposto, do outro lado. É o outro lado. Mas que engraçado, né? Eu sentia falta de um pai. A minha filha não teve pai. Físico não teve, ela cresceu sem ele. E como assim ela ficou tão bem? Quem estava nessa história que supriu essa necessidade dela e ela ficou tão bem? A minha filha era a preferida da minha mãe, a netinha preferida. Ela nunca deu trabalho com nada, ela parecia que não tinha criança em casa, ela era um sossego. Era um sossego para mim, que tinha que trabalhar muito. Eu largava tudo prontinho para ela em casa. E eu, quando a gente estava muito apertado de grana, assim, eu fazia um sanduichinho que era assim, pão com alguma coisa, né? Mas eu fazia as carinhas dos bichinhos, assim, ela chegava e falava: mamãe, que gracinha, não precisava. Bonitinha demais. Uma criança que sempre, assim, reagiu muito bem a tudo que eu podia oferecer para ela, em termos de... Tão pouco, né? Eu enfeitava os caderninhos dela na escola, fazia as fantasias dela, para ir da turminha, né? Ajudava. Isso parece que eu participei um pouco da vida dela, e embora ela ainda tenha muitas questões assim comigo de eu não ter suprido tudo, né? A gente é muito amiga hoje, graças a Deus, né?